Bom dia, pessoal. O Visão sobre o Olhar de hoje é sobre o santo coronavírus. A gente vai ter um pouquinho sobre a minha visão, sobre o meu olhar sobre o coronavírus. Beleza? Bem, galera, a ideia desse vídeo aqui é trazer para vocês um pouquinho da nossa particularidade, né? Um pouquinho da nossa individualidade, que há muito tempo está sendo negligenciada, está sendo evaporada, né? E aí a gente vai partir justamente de uma situação atual, de um contexto atual, para a gente fazer algumas reflexões sobre isso, né? Por que eu falei que o nosso tema de hoje é o santo coronavírus? Eu recebi um áudio de um amigo aqui, ele, né, brincando, claro, ele falou para mim: Jorge, quando que isso vai parar? O que está faltando para isso parar, né? E aí eu comecei a pensar dentro da pergunta dele, eu comecei a imaginar que existe um lado positivo em toda essa situação, da gente perceber o bem maior que é o nosso próximo. Infelizmente a gente vive hoje um esvaziamento coletivo muito grande, né? As pessoas vivem por si só. E Deus nunca quis fazer isso, né? Esse canal ele não tem o interesse de trazer uma perspectiva religiosa, ele tem a ideia, e vocês vão ver ao longo dos vídeos, que é trazer visões diferentes, né? Sobre contextos de vida diferentes, para que diante dessas todas essas situações, e sem estabelecer um julgamento, né, a gente possa aprender, a gente possa amadurecer dentro das nossas próprias convicções. E ele me perguntando isso, logo me veio, né, a questão do amor ao próximo. Eu tive que perceber uma doença, eu tive que sofrer por uma doença, por uma ameaça iminente de uma doença, para eu entender que eu tenho que cuidar do meu próximo, para entender que eu tenho que me preocupar com o próximo. E aí onde estava essa lição, aliás, né? Longe de mim, para que eu não pudesse exercer isso antes dessa doença, né? Então eu acredito que tem um olhar positivo nessa ideia, e a permissão de Deus sobre essas mazelas que estão acontecendo, querendo me desvincular de qualquer tipo de especulação, se é realmente perigosa, se não é perigosa para nossa condição de vida, né? É entender essa preocupação que sempre teve, né, lugar no coração de Deus, mas ela foi esvaziando, né? Ela foi se perdendo no nosso contexto coletivo, no nosso contexto social, nessa conjuntura pós-moderna, né, que a gente tem hoje, né, que é muito influenciada também pela mídia, né? E como a mídia vem estabelecendo aquilo que a gente deve acreditar, aquilo que a gente deve seguir. E aí, por ironia do destino, ou por ironia midiática, né, ela trabalha muito bem essa questão daquilo que a gente deve preocupar, né, daquilo que a gente se deve preocupar. E aí a gente não para de ver, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando: ah, meu Deus, eu não aguento mais coronavírus, eu não aguento mais falar sobre isso, né? E é justamente essa pauta, né, que me faz refletir. Aquilo que a mídia emprega é aquilo que a gente segue. E aí eu parei para perceber, né, diante de toda essa situação, como a gente deixa de viver e se preocupar com o próximo porque algo não é estabelecido por mim pela mídia, ou estabelecido para mim pela mídia. Eu fico preocupado, né? A gente vê a situação de pessoas que morrem por violência, que morrem nas rodoviárias por falta de um cobertor, que morrem por falta de uma palavra amiga, que morrem por falta de uma palavra de Deus, independente da sua religião, de uma palavra de conforto. Tem gente que morre por não ouvir um oi trocado, né? E a gente não se preocupa, mas a gente passou a se preocupar agora porque aquilo está me afetando. E aí olha o relativismo dessa situação, olha o relativismo dessa individualidade que está ensoberbada, né?
que está me possuindo. Eu só me preocupei com o próximo porque o próximo poderia me afetar. Eu não entendo que eu posso também afetar o próximo, mas com outras perspectivas. De atenção, de abraço, de estar próximo, de estar presente na vida do outro. Em um contexto social, em um contexto religioso, e em um contexto principalmente do amor de Deus. E esse amor ele se estabelece acima da questão religiosa. Eu sou católico, sempre fui católico, e me orgulho disso, mas eu não quero trazer nesse canal, eu não quero trazer nessa realidade essa perspectiva de, como eu escuto muito de alguns amigos meus, de placa de igreja, né? de contextos religiosos. Eu quero trazer justamente a proposta do canal, que é a visão sobre o olhar. Qual é o seu olhar? E que diante desse olhar, o que a gente pode fazer para ou aprender ou melhorá-lo? E a gente só consegue isso nos relacionando, ouvindo e prestando atenção naquele que não é, muitas vezes, compreendido, que não é olhado. E eu sei que tem muita gente aí que não é compreendida, não é olhada, principalmente nas coisas que mais dói dentro do seu coração. E aí eu quero começar essa reflexão lendo aqui no parágrafo, né, do catecismo, uma indagação, né, sobre o amor, o amor ao próximo, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, só um minuto. E aí diz assim, gente, parágrafo 1706. Por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o insta a fazer o bem e a evitar o mal. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. E aí quando fala essa última parte aqui, o exercício da consciência moral. Será que a moral ela só é exercitada quando a minha individualidade está ameaçada? Será que essa consciência moral coletiva que eu tenho que ter não é muito mais em servir do que ser servido? Será que eu, como pessoa, devo melhorar a minha condição de perceber o outro de forma desinteressada, de forma coletiva? E se o próprio Deus, né, a gente vê que, por exemplo, o Decálogo, né, ele é constituído lá no livro, entre o livro do Êxodo, né, e Deuteronômio, né, e ele é tirado dali. E esse vai ser a base de moral do povo judeu por muito tempo. Depois o próprio Jesus vai trazer uma concepção mais abrangente, né, e quando ele é indagado, né, qual é o maior mandamento, né? E aí ele vai estabelecer, em primeiro aspecto, amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí o segundo maior mandamento é o qual? É justamente aquele que a gente, por esvaziamento e por uma ocupação midiática de outras coisas que não são tão relevantes pra gente, nos faz perder, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Que a gente fique com essa reflexão, o vídeo está ficando um pouco grande, que a gente fique com essa ideia de que eu não devo só me preocupar com o próximo porque me afeta, eu não devo só me preocupar com o próximo porque existe uma ameaça iminente, né? E aí eu digo mais, e que vocês possam me entender, não polemizar isso, que a gente pode entender essa doença como um santo coronavírus, o antídoto de Deus para que a gente possa... A bateria acabou aqui, mas só concluindo, que a gente possa entender que o próximo é importante pra gente todos os dias. Valeu, galera, esse é o Visão sobre o Olhar de hoje, que vocês possam ser sempre abençoados por Deus. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença.